Um jovem rapaz acabou pegando como prêmio a filha do Lorde Demônio ao voltar de outro mundo, e agora em seu mundo, ela estaria aos cuidados dele. Mas digamos que a guria acabou desenvolvendo sentimentos pelo cara que acabou com o pai dela. O nome do anime é Hagure Yusha no Aesthetica. Lembrando que o nome vai estar na descrição do vídeo, e claro, se ainda assim você quiser, pode pedir nos comentários que eu, ou talvez uma boa alma, responda a você. Pra hoje eu quero fazer uma meta com vocês. Pra esse anime ter a continuação do resumo, esse vídeo precisa pegar 1197 likes, e aí sim eu trago a continuação dessa obra. Começamos em um mundo diferente, com um jovem fugindo com algum tipo de mercadoria, e o mesmo estava sendo perseguido por algumas garotas, e quando elas pensaram que tinham pego ele, o rapaz finalmente se revela, e é segurado por elas, mas ele puxa as garotas com facilidade e facilmente nocauteia uma delas. O nome do prota é Akatsuki, e não demora para que ele fosse cercado por Valkyria e suas seguidoras, que aparentemente queriam que ele ficasse naquele mundo, e quando elas tentam pegá-lo, digamos que ele pegou algo importante delas, impedindo assim que elas se movessem. Após escapar de Valkyria, ele encontra com uma princesa chamada Listy, e pelo visto foi ela quem enviou as garotas para capturá-lo, mas quando nosso prota vê que ela na real estava triste com sua partida, ele entrega a ela um leve cumprimento, mas toma um tapa de graça na face. Aqui a guria ficou se fazendo de difícil, dizendo que não sentiria falta dele, e quando ela estava de partida, ele disse que ela poderia invocá-lo caso alguma coisa acontecesse, e ele viria correndo para ajudá-la. Voltando para seu mundo, o prota por fim revela o conteúdo de dentro do saco, e era uma bela garota, que após acordar, revela que seu nome é Miyu. Quando ela estava de boa relaxando, vemos um carro suspeito chegando, e ambos foram convocados para estudar em um colégio, e antes disso, ele confirma com ela a história que eles inventaram para se safar de curiosos de plantão. Após os exames de Miyu concluídos, ela se demonstrou preocupada caso eles descobrissem que ela era de outro mundo, mas aparentemente tudo correu bem e eles se safaram de qualquer pressão futura, pelo menos por enquanto. Vemos então algumas pessoas reunidas, e pelo visto existia uma profecia de um herói que poderia se tornar o Rei Supremo, e eles desconfiavam de que Akatsuki era esse herói. Depois de um tempo, Miyu e o prota precisariam passar por um teste de admissão rapidamente, e a primeira seria ela. Porém, digamos que o avaliador acabou passando por maus bocados logo no início. Já na vez de Akatsuki, o presidente do conselho estudantil iria avaliado, e seu nome é Hikami Kyoya. Rapidamente, Kyoya ataca nosso prota e Miyu juntos, e quando Miyu diz que aquele gelo era bem mais resistente por estar envolto de magia, Akatsuki lança um desafio de que se ele destruísse o gelo do presidente, o mesmo lutaria com ele, e claro que ele aceita. Nosso prota então começa seu teste, mas inicialmente nada aconteceu com o gelo, porém ainda assim o presidente permite sua entrada no colégio, e durante a janta vemos o herói do outro mundo, que é nosso prota, se lembrando de sua estadia por lá, onde o Lorde Demônio pediu para que ele cuidasse de sua filha. Enquanto Akatsuki dormia, Miyu estava se lembrando de seu pai enquanto olhava a fotografia do prota. Ao se aproximar de Akatsuki para tentar apagá-lo, ela acaba desistindo da ideia de última hora e decide observá-lo por mais um tempo. E digamos que algo aconteceu que eu não posso mostrar. Mas enfim, o cara é sonâmbulo e ela passou por uma situação bem complicada. No dia seguinte no colégio, todos os alunos estavam observando eles, e já na sala de aula, Akatsuki decide se sentar no assento livre que tinha por ali. Uma garota então se apresenta como Izumichi Kage, e quando tenta avisá-lo de quem era aquela cadeira, um valentão chega repentinamente, chamado Onizuka. Mas ele não teve chance alguma com o nosso prota, que facilmente colocou o cara em seu devido lugar. Mas antes que ele pudesse finalizar o serviço, sua irmã de mentirinha acabou impedindo. Algumas pessoas então levaram o prota para o conselho estudantil por causa de suas ações recentemente, e ele, ao avistar a cadeira do presidente, decidiu esperar por ali mesmo. Mas quando Kyoya chega, logo Akatsuki parte para cima dele, mas é impedido pelos outros membros do conselho. Ele então diz que pensou que o presidente chamou ele para que eles terminassem a partida do outro dia, mas na real foi a guria verdinha que chamou ele ali por causa de sua briga logo no primeiro dia de aula, e ameaça nosso prota. E quando ele iria voltar para a sala do conselho, uma garota que parecia mais uma criança chega para impedi-lo, chamada Kuzuha. Ao sair do elevador, a guria do conselho aparece repentinamente, e vemos o motivo de ela ter feito isso. Agora, como que ele conseguiu roubar isso sem ela perceber, eu realmente queria saber. A guria então invoca duas lâminas para acabar com ele mais facilmente, porém nem foi necessário ele de fato lutar, já que roubou outra peça dela, deixando a guria sem chão após isso. Em um tipo de teste que aconteceria, Miyu estava envergonhada com o uniforme dela, e logo vemos eles em uma sala que tinha algumas ferramentas, e Kuzuha percebeu a presença de alguém por ali, e ao averiguarem mais de perto, percebem que Izumi estava por lá também, mas acompanhada de outra garota, e ao sair acaba trancando eles lá dentro, já que a porta só abria por fora. Akatsuki então iria abrir a porta com força bruta, mas Kuzuha diz que logo alguém viria abrir após as atividades acabarem, e ele decide esperar por ali com elas. Nesse ponto, Kuzuha estava apertada para se aliviar, mas não podia mexer mais nenhum músculo ou iria soltar purpurina, e quando Akatsuki percebe que ela estava chorando, decide ajudá-la com isso, mas ele acabou usando uma técnica que passou a mesma pressão que Kuzuha sentia para as outras duas, e digamos que no final todas as três soltaram purpurina, e claramente ele sofreu as consequências depois disso. Na manhã seguinte, Miyu não estava querendo papo com ele depois do constrangimento que ele fez as garotas passar, e no colégio, um garoto chamado Tanaka estava sofrendo com o valentão, mas a situação virou em breve quando o prota faz o mesmo com ele, e pelo visto o carinha não gostou nada disso. Kuzuha então estava sendo pressionada por uma das garotas do conselho estudantil
infantil, e quando ela finalmente é liberada, estava completamente mais ríspida, e Akatsuki se pergunta o que faria para ajudá-la. Quando estava no elevador com Kuzuha, ele diz que diria tudo o que ela gostaria de saber sobre ele, e ele revela que já tinha descoberto que a responsabilidade dela era na verdade coletar informações sobre ele e passar para os membros do conselho estudantil, e ela diz que não importa o que ela fizesse, ela ainda não era reconhecida pelo seu real valor. Ele então leva ela para algum lugar, e pelo visto Miyu e Izumi avistaram os dois entrando nesse lugar, que era chamado de Café Shopping, e lá dentro, o prota apenas a confortou com um abraço, e disse que ela poderia ser ela mesma, e não precisava se forçar a ser aquela pessoa que ela na verdade não era. Após isso, as duas aparecem, e Miyu se preocupou à toa. Já na escola, a verdinha estava revoltada com o atraso de Kuzuha, e começou a se perguntar o que fariam com Akatsuki, e quando o Kyoya aparece, ele diz que sobre o prota, ele mesmo iria ficar encarregado do caso dele, e vemos alguém suspeito entrando em um local de controle, aumentando absurdamente os status do monstro que estaria no combate nesse teste que estava acontecendo. Nesse ponto, os alunos usariam essas pulseiras para invocar suas armas, mas nosso prota não conseguia fazer isso. Após escolherem os grupos, ele fica sozinho e pede para duelar com Onizuka, que começa a tremer na base só com o olhar do prota. E ao descobrir que ele não era capaz de usar magia, Onizuka decide aceitar o duelo de Akatsuki. Um monstro então é invocado para participar do teste, e o duelo entre os dois finalmente começou. E quando o Valentão pensou que tinha pego nosso prota, facilmente o selo dele foi quebrado, e acabou sendo pressionado a ponto de perder a consciência apenas com um leve susto. E quando Akatsuki pega a pulseira dele para si, percebe que quase conseguiu invocar sua arma, enquanto a criatura tinha petrificado boa parte dos alunos já. Kuzuha, Izumi e Miyu unem forças para tentar segurar a criatura em si, mas não deu muito certo e elas foram atingidas pelas penas do monstro, ficando petrificadas em seguida. Quando Miyu percebe que elas poderiam partir dessa para uma pior, decide lutar sozinha com a criatura, mas ela não era forte o bastante e estava prestes a ser deletada da história, se não fosse por Akatsuki que chega para salvar o dia. E agora com várias pulseiras em seu pulso, ele invoca uma espada gigante maligna para enfrentar o passarinho. Esse anime é um pouco antigo, de 2012, mas ainda assim eu decidi trazer pra vocês, afinal, quem sabe pode acabar dando bom no vídeo e eu trago a continuação dele também. Não esquece, fortalece no like caso você goste do meu trabalho, demorou? Se batermos a meta que eu deixei no início do vídeo, eu trago um resumo um pouco maior com mais episódios pelo menos. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto! E aí meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos, assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.